poder para mudar a sua vida. Essa série de mensagens fala de coisas que nós podemos desfrutar e que geram poder e que vão resultar na transformação da nossa vida, na mudança da nossa vida. E a mensagem de hoje fala sobre uma vida pacífica em um mundo hostil. Irmãos, o texto está em Provérbios 14:30, que nós vamos ler: um coração em paz dá saúde ao corpo. Diga, um coração em paz dá saúde ao corpo. Paz é uma coisa que todo mundo gosta, e principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos em meio a essa guerra entre dois países, Rússia e Ucrânia, que está repercutindo no mundo inteiro, está afetando não só a economia, mas também está abalando politicamente o mundo, o planeta. E eu creio que nós seremos, depois que tudo isso terminar, pessoas muito diferentes com relação ao que está acontecendo. Mas por quê? Porque de repente, quando você tem a paz ameaçada, alguma coisa você precisa fazer para mudar. Então, a paz, irmãos, ela é a coisa mais preciosa. A paz significa que você deita na cama e dorme, e descansa. Significa que durante o dia, você não é atormentado por pensamentos que estão às vezes na própria mente, e não precisa às vezes ninguém fazer nada. A nossa própria mente às vezes é o maior carrasco de nós mesmos. Por quê? Porque quando você perde a paz no coração, você não tem mais alegria para viver. Por isso que Provérbios fala assim: um coração em paz dá saúde ao corpo. Então busca a paz. E o ser humano já percebeu, irmãos, que a paz precisa ser buscada, não apenas curando às vezes enfermidades. Então, às vezes a gente acha que nós não estamos em paz porque nós temos um problema de saúde, então vamos atrás. Eu estava lendo alguma coisa sobre os americanos gastam 15 toneladas de aspirina por ano para resolver problema, para ficar em paz, se livrar de alguma dor, de alguma coisa, de um incômodo. 15 toneladas por ano de aspirina. Você imaginou um negócio desse? Bom, isso é só uma coisa, mas tem outros remédios aí que são muito mais ainda. Basicamente, nós precisamos de 3 tipos de paz. O primeiro tipo de paz é a paz espiritual. Paz no nosso espírito. Irmãos, é gostoso saber que quando a gente aceita Jesus, nós nascemos de novo no espírito. Esse espírito que está sobre o novo convertido é um espírito ligado a Deus. É um espírito que ele entra em paz automaticamente quando ele sabe que Deus agora é um pai que não é carrasco. O espírito sabe que agora o que está nele, esse espírito é o mesmo que estava em Jesus e é o mesmo que está em Deus. Então, Deus não tem prazer em atormentar o nosso espírito para nos tirar a paz. Então, a paz espiritual, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, eu quero ler com você. Agora, Paulo diz que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que Jesus Cristo fez por nós. Fez as pazes com Deus. Paz espiritual significa que o seu espírito não tem medo de Deus no dia em que a morte chegar para te levar, porque você sabe que tem um braço amoroso, carinhoso do Pai te esperando. Aleluia. Irmãos, paz espiritual é um tipo que nós precisamos. O outro tipo de paz é a paz emocional. Colossenses 3, verso 15, nós lemos: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz emocional fala de um equilíbrio emocional, emoções controladas, como emoções de amor, ódio é uma emoção, né? Raiva, são tudo emoções. Então, essa paz emocional equilibrada, irmãos, é algo projetado por Deus, que quando você lê a palavra de Deus,
o seu espírito, o seu emocional, a sua alma se sente no equilíbrio e fica em paz. Quando você lê que todas as coisas contribuem para o bem, mas aquilo que está te acontecendo não é o bem, e aí a sua mente fala, mas como é que você pode ficar em paz sabendo que isso vai trazer aquele prejuízo? Você fala, não, mas eu não preciso me preocupar com o prejuízo, porque Deus já sabe o que Ele está permitindo sobre mim. E se houver prejuízo de um lado, vai haver recompensa do outro. E aí a emoção se equilibra quando você se ampara em Deus. Então esse tipo de paz emocional também é encontrado na palavra de Deus. O terceiro tipo é a paz nos relacionamentos. Relacionamento é uma coisa séria, não é? É ou não é? É fácil lidar com gente? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu prefiro criar qualquer tipo de pet, gato, cachorro, papagaio, periquito, mas lidar com gente não é fácil. E é verdade, irmãos, relacionamentos, e nós precisamos nos relacionar com as pessoas e ficar em paz com elas. Lendo Romanos 12, 18, nós vemos assim, um conselho: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, no que depender de mim, você vai ficar em paz. E no que não depender, problema seu. O que depender de mim, você vai ter paz. Isso significa, irmãos, que eu não vou me vingar de você, eu não vou criticar você, eu não vou me levantar contra você, eu vou só te amar e orar por você. Então, quando você tem a palavra de Deus no teu coração, e você vê histórias bíblicas passadas e registradas para servir de inspiração, e você vê que o relacionamento daquelas pessoas que confiaram em Deus resultou em paz, em harmonia. Mas quando alguém deixou a paz e a harmonia e partiu para a guerra, não resolveu o problema, criou-se outros problemas. Essa situação que nós estamos vendo aí, dessa guerra maluca, não vai resolver problema, está criando muitos problemas. Mais de 1 milhão de pessoas já deixaram suas casas e foram embora para outros países naquela região, porque perderam a paz. Não dá mais para ficar aqui dormindo sabendo que vai cair uma bomba na cabeça. Não dá mais para ficar esperando que venha um soldado fardado, porque esse relacionamento não vai ser amigável. Ele vai me dar um tiro, ele vai jogar uma bomba, ele vai jogar um míssil. Então o relacionamento, irmãos, precisa estar em paz para você ser verdadeiramente feliz. E aí nós vamos agora pesquisar na palavra de Deus algumas coisas que nós podemos fazer para encontrar a paz. A primeira delas, o primeiro ponto é: compreenda a promessa da paz de Cristo. Compreender o que Jesus quis dizer em João capítulo 14, versículo 27, onde ali tem uma promessa. Vamos ler juntos? Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Irmãos, Jesus está dizendo o quê? A minha paz eu te dou. O que é um negócio que você ganha? É uma coisa que você não pagou o preço. Jesus pagou o preço para que nós possamos ter paz. E Ele diz: e eu quero te dar a minha paz. Mas como é que você pega essa paz de Jesus? Compreenda, irmãos, compreenda que é uma promessa que Jesus fez, Ele cumpre, mas eu preciso tomar posse. Deus quer, Deus pode, Deus faz, Deus fez. Agora eu preciso compreender que Jesus prometeu o que Ele pode cumprir, e é uma promessa de dar. Não existe aqui, quando Jesus falou, a minha paz eu lhes dou, significa que você não precisa chegar a um nível de perfeição intelectual, cultural ou espiritual para você ficar em paz. Não depende de um novo emprego, de um novo relacionamento, não depende
de um novo curso, de alguma coisa que você vai atrás, paga o preço, traz e incorpora em si. Não, depende de você estender a mão e falar: Jesus, eu quero a sua paz. Os irmãos compreendem isso? A paz de Jesus é algo que é dado, mas precisa ser recebido. A segunda coisa, como é que nós podemos encontrar paz? Obedeça aos princípios de Deus. Obedecer princípios. Olha que interessante, quando a gente lê a Bíblia ou a gente assiste alguma coisa sobre a Bíblia, eu observei uma coisa, né? Que esse filminho da Bíblia fez muito a questão de deixar claro. Moisés estava sempre ali escrevendo o que estava acontecendo. Deus falava com ele, ele registrava. E isso ficou na Bíblia. Isso está guardado. E quando ele vai passar o cajado, ele fala para o seu sucessor Josué: Josué, que nunca se aparte você das leis de Deus. Eu deixo como herança para você, está tudo escrito. Aquelas leis que Deus deu estavam gravadas em pedra, os 10 mandamentos, e também a história da caminhada naqueles 40 anos, onde Deus foi trazendo revelações. Ali Moisés estava escrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde você então tem a experiência de um homem vivendo na prática e sentindo todo dia Deus colocando o seu coração em paz, porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Então, irmãos, esse segundo ponto, obedeça aos princípios, não se afaste. Agora, como que eu fico sabendo de princípios? Eu preciso aprendê-los. Olhando aqui para Salmos 119, versículo 165, nós lemos juntos: os que amam a tua lei desfrutam paz. Você pode repetir essa frase? Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeça aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Então, irmãos, se nós queremos paz, nós precisamos obedecer aos princípios da palavra de Deus. Mas aí alguém vai dizer: pastor, obedecer princípio é o mesmo do que guardar as leis do Velho Testamento? Irmãos, são duas coisas diferentes. As leis que Deus deu naquele momento foi porque aqueles escravos hebreus estavam deixando a escravidão, formando uma nação. Eles estavam se constituindo em um povo livre. Todo povo precisa ter uma constituição do seu reino, do seu país. Deus estava deixando naqueles 10 mandamentos quais eram os princípios, qual era a constituição, como é que o seu povo seria governado através daqueles mandamentos. Então ali tinham princípios que jamais Deus mudou. Quando Jesus vem, Jesus diz: eu não vim revogar a lei de Deus, porque a lei de Deus trata de princípios. Mas muita gente pega os princípios e acrescenta práticas segundo os seus gostos pessoais, segundo os seus entendimentos e conveniências. Aí é o princípio de Deus maravilhoso pendurado numa tradição, numa exigência, num uso, num costume. Aí fica difícil, irmãos. Mas os princípios são sempre maravilhosos e divinos. E aí alguém chega em Jesus, irmãos, e um mestre da lei, por exemplo, que estava lendo e aprendendo a lei de Deus ali, ele chega em Jesus e ele pergunta assim, não tem esse texto, os irmãos me ouçam, porque não vai projetar. Eles leem, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é Mateus 22, 36. Diz assim: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, princípio, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, princípio, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo.
Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Então, irmãos, essa segunda coisa que eu estou dizendo para você, quer ter a paz, quer ser alguém que vai desfrutar da paz que Jesus dá, ok, recebe, mas guarda os princípios, não foge deles, não quebre esses princípios, porque a responsabilidade de Deus em nos dar a paz de Jesus para aqueles que estão dentro dos seus princípios. Ninguém vai usar um princípio de mentira que é do diabo e vai dizer: Deus, eu vou mentir e eu vou ficar em paz. Tem como? Alguém aqui tem alguma experiência que a mentira foi o que trouxe a paz e a segurança para você? Não. A mentira, muitas vezes, nós somos convencidos pelo diabo de usá-la, porque nós achamos o seguinte: se eu não mentir, eu estou frito. Se eu não mentir, eu levo prejuízo. Se eu não mentir, eu estou preso. Se eu não mentir, enfim. Ok, mas aí então parece que a mentira foi boa, mas é um princípio quebrado. A verdade, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Não, mas a verdade vai me pôr na cadeia, por enquanto, mas depois ela te liberta. Porque a mentira pode te livrar da cadeia agora, mas você pode entrar numa cadeia mental, numa cadeia de sofrimento espiritual, numa cadeia de frustração, que até viver vai perder a graça para você. Deus pode te encher de bênção, mas se a tua vida tiver um fundamento de mentira, alguma coisa que você faz para se sentir bem, mas é pecado e está escondido, e você não pode que aquilo seja revelado, mas um dia será revelado, que o diabo que ajuda a fazer, não ajuda a esconder. Já perceberam isso, irmãos? Ele ajuda a fazer. Ele vem com ideias, ele vem com facilidades, ele reúne pessoas, ele reúne ferramentas. Ok, mas depois, irmãos, é o primeiro cagueta. É o primeiro que nos acusa, é o primeiro que aponta o dedo, é o primeiro que faz questão de rir quando a gente cai na contradição, quando a gente tem que enfrentar a verdade, que não é nada daquilo. Então, os irmãos, prestem atenção: a paz vem se você obedecer aos princípios de Deus, nunca fuja deles. O ponto 3, como nós podemos encontrar paz? Aceite o perdão de Cristo. Você já aceitou o perdão de Cristo, irmão? Quantos aqui já aceitaram o perdão de Jesus? Levanta a mão, só os que já aceitaram o perdão. Os que não aceitaram não precisa não. Já aceitou o perdão de Jesus, irmão? Por que eu preciso perguntar? Porque tem gente, irmãos, que acredita em Jesus, segue Jesus, ama Jesus, gosta de Jesus, mas não aceitou que os seus pecados Deus não cobra mais. Ele vive com uma angústia no coração, achando que ele precisa fazer alguma coisa para se livrar daquele sentimento ruim. Ele não aceita simplesmente Jesus olhar para ele, como fez com aquela mulher que estava para ser apedrejada, e Jesus só continua escrevendo na areia e só fala uma coisa: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo vai embora, a mulher fica ali, Jesus olha para ela e fala assim: cadê os acusadores? Foram embora. E aí fala para ela assim: você está em paz? Senhor, eu era para estar morta. Claro que eu estou em paz, meus acusadores foram todos embora. Então, por isso ninguém vai mais te apedrejar pelo passado, mas vai e não peques mais. Quando nós confessamos nossos pecados a Jesus, entregamos a nossa vida a Jesus, o Senhor zerou a nossa ficha corrida. O Senhor apagou as nossas acusações, através simplesmente de um ato de perdão. Nada pelo que nós fizemos, a gente jamais conseguiria fazer, mas simplesmente porque nós aceitamos. Então esse terceiro ponto: aceite ser perdoado por Jesus. Não pense mais nisso, não fale mais nisso, não sofra mais por isso. Olha Miqueias dizendo aqui, uma palavra de Deus, Miqueias 7,18: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Aleluia. Aceita o perdão. Sabe, a questão daquele que é filho de Deus, com Deus está resolvido.
Mas muitas vezes, por que não tem paz? Está resolvido, mas não tem paz? Porque ele não aceitou o perdão. Ele acha que ele precisa ainda se punir, ele precisa ainda se livrar de algumas maldições, e aí ele fica sofrendo por causa disso. Ele ainda acredita que Jesus não pagou por tudo, ainda tem algumas coisas que ele precisa fazer. Então, irmãos, nunca vai ter paz. Então, esse terceiro ponto, aceite o perdão de Cristo. E lembrando que lá em 1 João 1,9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, diga assim: se eu confessar para Deus, Ele perdoa e não cobra mais. Dá uma glória a Deus por isso. Irmãos, fiquem em paz com isso. Simplesmente eu admito, simplesmente eu reconheço, simplesmente eu falo: Senhor, eu fiz mesmo, está feito, o que eu posso fazer agora? Não precisa fazer mais nada, só como continua fazendo. Para com isso, porque eu já paguei, agora nós estamos num novo relacionamento. E aí, irmãos, quando você se sente perdoado, a paz começa a entrar no teu coração. E aí, de repente, do nada, você não fez absolutamente nada, você só aceitou ser perdoado, e as coisas começam a melhorar na sua vida. Começa a não precisar de remédio, começa a não precisar de psicólogo, começa a não precisar mais de fazer isso, fazer aquele outro. Por quê? Porque o comportamento começa a ser mudado, porque lá dentro, na nossa mente, no nosso interior, o Espírito Santo nos convenceu, e nós aceitamos ser convencidos que fomos perdoados. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto, vai até 6, hein? Concentre-se na presença de Deus. Concentrar. O que é concentrar? Tem coisas, irmãos, que você faz naturalmente, mas tem coisas que, se você não concentrar, você não faz. É ou não é verdade? Tem coisas que eu não gosto nem que o rádio esteja ligado. Às vezes eu estou dirigindo na estrada e eu estou procurando um endereço, e eu estou ali meio perdido, e o som está ligado. Quando desliga o som, parece que delícia, agora eu começo a pensar melhor. Por quê? A concentração traz solução. Concentre-se na presença de Deus em alguns momentos da sua vida de uma forma diferente. Tem umas pausas. Tem alguns momentos que você vai, sei lá, para um cantinho, chame de quarto escuro, chame de quarto de comunhão, não sei, quarto secreto, não importa. Mas tenha um momento em que você, pela manhã, pela tarde, pela noite, mas aquele momento que você fica gostoso na presença de Deus, você se concentra e você começa a perceber: estou respirando, olha, tenho saúde. Você começa a ver, Deus te deu família. Você começa a perceber, Deus te deu sabedoria e inteligência. Você começa a enxergar oportunidades. Você começa a perceber que você não está sozinho quando você concentra na presença de Deus. Por quê? Lá em Isaías, irmãos, 26, verso 3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Focar na presença de Deus em alguns momentos é o que faz a diferença de você ter paz ou perder a paz. Quando você foca em Deus, você não se sente sozinho. Quando você foca em Deus, você sabe que o solucionador de tudo, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Pai. Mas a coisa mais gostosa que Jesus fez por nós é nos mostrar que Deus é tudo o que o Velho Testamento fala, de guerra, poderoso, altíssimo, mas Ele é Pai. Irmãos, os hebreus nunca tinham experimentado, antes de Jesus, chamar Deus de Pai. Eu não sei se você gosta de chamar Deus de Pai, talvez você tenha algum trauma de pai. O diabo faz questão muitas vezes de traumatizar filhos com pais, principalmente o homem, né?
O homem que abandona, o homem que espanca, o homem que é isso, que é aquilo e tal. Por quê? Pai. Fala em pai. O diabo quer descaracterizar a figura de um pai amoroso, que quando você está em apuro te chama manso e suave. Que quando você mais precisa dele, ele não vira as costas, ele está ali. Que quando você acha que acabaram os seus recursos, ele chega com uma reserva que ele tinha preparado para aquele momento difícil que você está passando. Pai, concentre-se na presença. Concentre-se, irmão, na presença de Deus na sua vida, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento que você não sabe se fala sim, se fala não, se vai ou se não vai. Concentra. Deixa tudo do lado, concentre, fala agora, depois eu resolvo isso, aquilo, aquilo outro. Agora eu vou concentrar na presença de Deus. E ali, irmãos, o Espírito Santo vai ter liberdade de fazer você ouvir algumas vozes mansas e suaves do Senhor no seu coração. Aleluia. Quinto ponto, podemos encontrar paz confiando no propósito de Deus. Confie que Deus tem um propósito na sua vida. Lá em Provérbios 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie que Deus tem um propósito e você vai perceber que nada acontece por acaso. Naquele momento que Jesus estava indo para a cruz, irmãos, os discípulos de repente ficaram muito confusos, porque até então eles confiavam que Jesus ia ser o rei. Até então eles pensavam que Jesus ia tirar os romanos do poder e sentar no trono. Mas de repente eles olham e Jesus está numa cruz, pendurado. E está morrendo, dizendo as últimas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então os discípulos, irmãos, naquele momento, falam assim: e agora, o que nos resta? Confiar que Deus sabe o que está fazendo. Não é porque Jesus morreu que tudo acabou. Aliás, tem coisas que se não morrer, não recomeça uma coisa nova. O grão de trigo, se não cair na terra e morrer, fica só ele na panela. Mas quando ele cai na terra e morre, ele brota e nasce centenas ou milhares de outros grãos de trigo. Tem coisas na nossa vida, confia que Deus tem um propósito. Por que acabou? Não sei. Por que foi embora? Não sei. Estava tão bom assim, mas Deus quer que melhore. E para melhorar, Deus precisou tirar. Amém? Vocês não estão entendendo? Quando você confia que Deus tem propósito em todas as coisas, o seu coração fica em paz. Quantos dão glória a Deus? Eu quero ler com você aqui Lucas 8, 22. É aquela situação que você já conhece, mas vamos ler bem rápido. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, verso 22: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Aleluia. Fala quem é ele. É Jesus. Irmãos, certos momentos da nossa vida precisa soprar um grande vento para você, ao invés de entrar em desespero, confiar que Deus tem um propósito nesse vendaval. Qual era o propósito de Jesus? No meio do barco, do lago, vendaval, e ele dormindo em paz. O que Jesus estava passando de mensagem? Quando você confia que Deus tem um propósito, não importa o que está acontecendo, você deita e dorme em paz.
Você amanhece cheio de esperança, vigor, e fala: hoje é outro dia. Ontem não deu certo, mas hoje já tenho outras coisas. Ontem passou, hoje é outro dia. Eu te necessito hoje. Aleluia. Amém, irmãos? Então isso que é maravilhoso, irmãos, isso que é maravilhoso. Jesus quis ensinar isso daí para nós. Confia, Deus tem um propósito. Eu não sei o que está te acontecendo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se o que você está orando tanto, pedindo para Deus, Ele vai te dar. Eu não sei se Ele te der, é o melhor para você. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, porque a palavra diz: confia que o amor de Deus por você não diminui em nenhuma circunstância, nem naqueles momentos em que você sabe que pisou na bola, você sabe que ofendeu ao Senhor, mas Ele não se faz de ofendido, Ele não faz biquinho, Ele não vira as costas, Ele não é vingativo, Ele não precisa te colocar em sofrimento, porque Jesus já pagou a nossa conta. E eu gosto muito de lembrar disso. Deus não precisa que eu ou você soframos para encontrar soluções, porque Jesus já sofreu tudo no nosso lugar. Tudo que Deus poderia exigir que um homem sofresse por consequência de um pecado, Jesus já sofreu, carregou sobre si as nossas dores, para que nós pudéssemos estar aliviados. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Último ponto para encerrar. Podemos encontrar a paz? Peça a paz de Cristo. Fala para o irmão: pede, e dar-se-vos-á. Pede. Você tem pedido? Sinceramente, irmãos, em momentos da sua vida em que você está triste, amargurado, precisando de ajuda, você tem pedido ajuda? Tem pessoas que têm um perfil, uma característica, algo que talvez entrou em você na infância, de que você está sofrendo, mas não demonstra. Como é que está? Não, está tudo bem. Está tudo bem falar para mim. Você não quer compartilhar comigo? Faz bem, porque eu não sei resolver mesmo os seus problemas. Mas você tem falado com Deus? Você tem pedido soluções para Deus? Ou você tem tentado deixar: não vou me incomodar, Deus, isso aí é uma coisa que eu fiz, eu tenho que resolver. Não. Quando você foi fazer, você não fez sozinho, o diabo te ajudou a fazer essa palhaçada, essa coisa errada. Agora, para sair, irmão, você não vai conseguir sair sozinho, e o diabo não vai te ajudar, vai te deixar sozinho. Então, qual é a saída? Peça ajuda a quem está com as mãos estendidas para segurar na sua mão. Estende a sua mão aí. Eu quero que você sinta que essa sua mão estendida, Deus pode segurar nela. Se ela estiver estendida, Deus pode segurar nela. Se ela estiver encolhida, Deus está estendido, mas a sua mão tem que tocar a mão de Deus. O que eu quero dizer? Tem momentos que simplesmente uma oração, falando com Deus, vai resolver a questão. Vença muitas vezes aquela timidez, aquela voz dizendo: Deus sabe tudo, por que você vai orar? Ele está vendo, não está? Ele não vê todas as coisas? Vê. Ele sabe? Sabe. O que ele está esperando? Você estender as mãos, você pedir. Porque Ele te fez de uma maneira que você também pode encontrar soluções, e Ele respeita as tuas soluções. Você pode querer resolver o problema do seu jeito, e Deus falou: ok. Mas quando você estende as mãos, abre a boca, pede solução, você decidiu que as suas forças acabaram, do seu jeito não dá certo, e você está disposto agora a receber o jeito de Deus. Amém, irmãos? Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas olha a ordem: primeiro oração, depois vem a paz. Essa é a ordem. A paz é efeito
da oração. Lá em 1 Pedro 5,7 tem um conselho: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ansiedade tira a paz. Lança sobre ele, e ele tem cuidado de vocês. 1 João 14,1 diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Queria que você ficasse de pé. Não se turbe o coração, não deixe o seu coração perder a paz. Creia, confie e faça tudo o que precisa ser feito. E só para finalizar, te recordando aqui, o que nós podemos fazer? Qual é a nossa parte que nós estamos falando aqui nesses minutos para restaurar a paz? Compreenda a promessa e tome posse dela. Compreenda a promessa e tome posse dela. Essa é a primeira coisa. Segundo, obedeça aos princípios de Deus. Observa, compreende a promessa e obedeça, porque a promessa se cumpre mediante a obediência dos princípios. O terceiro nós dissemos: aceite o perdão de Cristo. E o quarto, concentre-se na presença de Deus. Foco na presença de Deus. O quinto, confie no propósito de Deus e peça a paz de Cristo. Feche um pouquinho os seus olhos. O que é que está roubando a sua paz hoje? Será que é uma culpa? Volte-se para Deus buscando o seu perdão. Ele diz que perdoa. Será que é uma preocupação que está roubando a sua paz hoje? Está preocupado com o quê? Uma mudança de emprego, finanças abaladas, uma pessoa difícil morando com você, vivendo com você, trabalhando com você. O que está roubando a sua paz? Qual é o seu medo mais profundo? Será que é solidão? Você não está sozinho, o Senhor está com você. Será que é fracasso? Você não está lutando sozinho, então não vai fracassar. Será que é morte? A Bíblia diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus filhos, porque é o momento do encontro para a eternidade. Será que é alguma enfermidade? Será que algumas mudanças que têm acontecido? Alguma responsabilidade que surgiu nova e você acha que não vai dar conta? O que está tirando a tua paz? Continue com seus olhos fechados. Eu vou estar falando aqui uma espécie de oração. Você no seu íntimo se sentir, é como se você estivesse orando, repetindo para você mesmo. Diga assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso, a sabedoria para compreender qual é a diferença entre o que eu posso e o que eu não posso. Senhor Deus, eu quero viver um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz. E como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como eu gostaria que fosse. Confio que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. E assim eu poderei ser feliz nesta vida e muito mais feliz ainda ao seu lado na eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, olha que interessante. Uma vida pacífica, uma vida de paz, num mundo hostil, é possível quando você segue junto, grudado e não abre mão da presença de Deus. Amém? Que o seu coração se encha de paz hoje, a partir de agora. Que
que qualquer ansiedade, qualquer medo, qualquer coisa que foi coisa que está tirando a tua paz, caia por terra a partir de agora. Você saia daqui, ou você que está nos assistindo à transmissão, você determine que ao levantar desse lugar, você não vai levar com você a preocupação que estava antes, porque essa palavra, ela vai produzir o que nós vimos que os cientistas descobriram. Quando você lê a palavra de Deus, medita nela, ela causa transformação no seu cérebro e as coisas começam a trabalhar a seu favor. Coisas mudam. Amém? Glória a Deus. Quantos estão glória a Deus? Diga aleluia, Senhor. Diga obrigado pela tua palavra que eu recebo hoje no meu coração. Amém?